Comi cogumelos mágicos e nunca mais voltei ao normal. Nesse vídeo quero falar por que eu nunca mais voltei ao normal depois que eu comecei a usar cogumelos mágicos. Eu sempre costumo brincar que eu falo que eu nunca mais voltei ao normal depois do uso. O que é considerado normal hoje em dia? Depende do ponto de vista. Por exemplo, alimentação. Hoje em dia é normal as pessoas não se alimentarem direito, não comer comida saudável, comida que presta, frutas. Tem gente que abomina fruta. Fazendo uma breve pesquisa, um estudo realizado pela revista médica The Lancet mostra que o tabagismo em 2017 matou 8 milhões de pessoas e no mesmo ano a má alimentação matou cerca de 11 milhões de pessoas. Então a má alimentação, comidas industrializadas, ultraprocessadas, hoje em dia é considerado normal. Crianças nascem muitas vezes tomando Coca-Cola, comendo chips, pizza, e chocolate, e tudo que é de comida industrializada, né? Balinha, como se fosse normal. E isso as crianças hoje em dia já nascem com esses hábitos, né? Culpa dos pais, com certeza. Mas hoje em dia é normal. Eu já trabalhei em lanchonete, eu era motoboy de lanchonete, e o pessoal lá ficava de cara comigo porque eu não comia lanche. De vez em quando comia um X-Bacon, 2 vezes por mês, só olhe lá. E pra eles era todo dia, o almoço não, a janta deles era sempre um lanche, né? E o pessoal já ficava meio que impressionado comigo, né? Já era uma época que eu não me alimentava muito bem, mas eu já estava com bastante conscientização. E os cogumelos, eles me fizeram fugir desse padrão de normalidade. Que não devia ser normal, né? E começar a buscar uma alimentação mais saudável, mais natural. Como essa aqui, por exemplo, que eu estou fazendo agora. Que a minha alimentação é meu prato preferido do dia. Eu como isso aqui, essa gororoba que eu faço, como se eu estivesse comendo com o mesmo prazer que eu sentia antigamente comendo pizza. De tão prazerosa que pra mim é essa alimentação. Então uma coisa que os cogumelos me abriram muito a mente é para fugir desse padrão de normalidade e começar a me alimentar de comida natural, limpa. Não necessariamente as pessoas consideram. Converso com muitas pessoas que começam a usar cogumelos, às vezes parte até pro veganismo, um radicalismo puro. Não é o meu caso, mas eu procuro me alimentar de comida 100% natural e limpa. Como carne, sim, mas como carne uma vez ao dia, como ovos uns 3 a 4 ovos por dia, e o resto da minha alimentação é natural. E eu tô pesando a comida porque eu também faço exercício, né? Musculação, que é outra coisa que os cogumelos mudaram muito a minha mente. Hoje em dia é normal as pessoas não fazerem exercício físico
pela aparência, de ter um shape legal, de ter uma boa aparência física, mas pela saúde. Por exemplo, uma das doenças que mais afeta os idosos é a sarcopenia. Sarcopenia é a falta de músculo, ou seja, fraqueza. Por isso que muitos idosos muitas vezes caem facilmente, vão para o banheiro, escorregam, caem e se quebram todo. Porque não tem força, não tem músculo. Então é necessário a gente ter uma qualidade de saúde muscular para nossa velhice. Isso consequentemente traz saúde. De acordo com uma pesquisa feita pelo SESI, 52% da população brasileira não faz exercício físico. Ou seja, é normal mais da metade da população brasileira não fazer exercício físico. É considerado normal, né? Então, depois dos cogumelos mágicos eu nunca mais voltei ao normal. Porque eu comecei a praticar exercício físico e foram depois das minhas experiências com os cogumelos que eu comecei a abrir a mente para isso. E tanto para ter um físico legal, não nego, mas principalmente para a saúde. Sem falar da questão da obesidade, que hoje afeta muita gente. Se anda pela rua aí, vê um monte de gente acima do peso, coisa que não era normal antigamente. Se você pesquisar aí no YouTube, qualquer coisa aí, vai ver que quando as pessoas filmavam a cidade aleatoriamente era só magro na rua. Hoje não. Hoje parece que tem gente acima do peso em cada esquina. Então é outra coisa que depois que eu usei os cogumelos mágicos, eu comecei a prestar atenção e ver o quanto é necessário para minha saúde, para mim ter uma melhora na minha qualidade de saúde. Depois dos cogumelos mágicos também eu comecei a dar atenção na minha qualidade de sono. A Associação Brasileira de Sono diz que 60% dos brasileiros não dormem a quantidade ideal, adequada de sono. Obviamente, muita gente realmente não consegue devido a trabalho, e principalmente a trabalho, né? Depois que eu comecei a usar os cogumelos mágicos, eu comecei a prestar atenção na minha qualidade de sono. Hoje, 9 horas, 9h30 da noite, eu e minha mulher, a gente já está deitado para dormir. Já está preparado para dormir, para 10 horas, 10h30 da noite já está lá entrando no primeiro sono. Então é uma coisa que eu nunca mais voltei ao normal também, porque hoje o normal é a gente não ter uma boa qualidade de sono, né? Então é uma coisa que eu comecei a prestar atenção também depois dos cogumelos mágicos. Papinha de respeito, papinha de adulto. Outra coisa também, que eu nunca mais voltei ao normal, parei de beber. Bebida alcoólica. Fui diminuindo aos poucos, nunca tive problema com bebida, nunca bebi excessivamente, nada. Nunca foi um problema na minha vida, nunca foi um atraso. Mas também bebida não faz bem para a saúde, né? E depois dos cogumelos mágicos eu fui cada vez diminuindo aos pouquinhos o consumo, até que eu comecei a praticar exercício físico com regularidade, todos os dias. Aí eu não bebi mais. A última vez que eu bebi uma cerveja, eu empurrei aquela latinha lá como se fosse a pior coisa do mundo. E olha que eu gosto de uma cerveja bem gelada, eu gostava, né? E aquela latinha lá foi terrível para tomar. E depois daquele dia eu nunca mais bebi. E nunca mais senti vontade, nunca mais senti necessidade. O Instituto Brasileiro do Fígado, ele diz que 55% da população brasileira acima dos 18 anos de idade consomem bebida alcoólica. Ou seja, mais da metade da população. Então é normal, considerar normal as pessoas adultas, né, beberem. Isso fora os de menor, né, porque os de menor bebem também. E então é outra coisa que os cogumelos me fizeram não ser mais normal, não voltar mais ao normal, que é parar de beber. E eu não sinto falta nenhuma, não sinto necessidade. E não vou negar que talvez um dia, numa ocasião especial, tome um vinho, uma cervejinha bem gelada,
mas não sinto falta, não sinto necessidade. Outra coisa que eu nunca mais voltei ao normal também, falando em bebida, é beber água. Hoje eu consumo bastante água durante o dia. Eu acordo, só quando eu acordo eu já tomo 750 ml de água. E ao total do meu dia deve dar uns 2 litros, às vezes nem chega a isso, mas é o necessário para mim. Se você for pesquisar, for estudar, você vai ver que a gente consegue saber a quantidade ideal de água pela urina, né? Nossa urina tem que sair transparente durante o dia ou levemente amarelinha. Significa que você está tomando a quantidade ideal de água. E eu foquei bastante nisso depois dos cogumelos mágicos também. E tem pesquisas que apontam que mais de 50% da população brasileira não consome a quantidade ideal de água. E aí tem problema no rim, pedra no rim, coisa arada, e depois não sabe por quê. Então é outra coisa que os cogumelos me fizeram nunca mais voltar ao normal também. Outra coisa que eu nunca mais voltei ao normal, parei de fumar. Parei de fumar maconha. Tem um vídeo falando aqui no meu canal. Parei de fumar maconha depois de 14 anos fumando todos os dias. E os cogumelos mágicos, eles começaram a abrir a minha mente de que não era necessário, de que eu não precisava. Eu achava que eu precisava, mas não precisava. Fora alguns outros probleminhas de saúde que me incentivaram a parar também, mas o principal motivo de eu parar é realmente que eu comecei a querer parar. E aí, hoje já estou 2 meses sem, praticamente 2 meses, e também não sinto falta nenhuma, não sinto necessidade. E hoje em dia é normal, né? As pessoas, hoje a maconha tá virando normal, realmente. Bem normal, não critico, não julgo quem fuma. Há algumas pessoas que fumam de certa forma, que não fazem nada de produtivo pra vida, eu critico. Mas se não atrapalha a vida da pessoa, se ela não... E se ela também não impede a vida de outras pessoas com o uso, também não critico. Cada um sabe o que é bem bom pra si. E enfim... Então, hoje eu não sou considerado meio que uma pessoa normal, né? Por causa dos cogumelos. Tô aqui lambendo os dedos porque é muito bom isso aqui. E hoje em dia é normal as pessoas beber, é normal as pessoas fumar, se alimentar mal, não beber água, não dormir direito, não cuidar da saúde. Cacau 100% puro. E são coisas que depois do cogumelo mágico eu comecei a prestar muita atenção e ver que eu também fazia parte dessa população que tinha esses maus hábitos. E aí eu comecei a decidir mudar depois da experiência com os cogumelos mágicos, depois de algumas boas experiências com os cogumelos mágicos. Vejo bastante gente que depois que começa a usar os cogumelos mágicos começa a pensar bastante essas coisas, começa a repensar bastante essas coisas. Growth patrocina nós. E hoje mesmo tava conversando com um rapaz e ele me mandou uma mensagem, me mandou uma foto dele comendo fruta. Ele falou que depois dos cogumelos mágicos ele começou a reduzir bastante alimentos artificiais, né, industriais, e comer bastante fruta mais. E eu vejo que isso acontece com muita gente que tem uma experiência com os cogumelos mágicos, e uma das principais coisas que muda primeiramente, ou pelo menos começa a pensar, é a questão da alimentação. Hoje em dia a ciência considera o nosso intestino o segundo cérebro. O intestino é o que absorve tudo que você come, né? Se você come porcaria, você vai estar mandando porcaria pro teu cérebro. Se teu intestino não funciona direito, teu cérebro não funciona direito. E se teu cérebro não funciona direito, você vai ter sérios problemas.
Você pode não sentir agora se você é jovem. Com certeza você é jovem, está assistindo o meu canal. Mas lá, depois de velho, você vai sentir a diferença. E eu quero chegar lá na velhice lá, né? Plantando bananeira, fazendo exercício físico, tendo uma boa saúde. Ah, Otto, mas muita gente cuida da saúde e não sei o que e morre cedo, é atropelado, às vezes tem câncer mesmo cuidando da saúde e morre. Realmente. Mas eu prefiro diminuir a probabilidade disso acontecer. Porque se isso não acontecer comigo, se eu não morrer atropelado, se eu não morrer, sei lá, voando de avião e o avião cair e qualquer coisa assim, quando eu tiver velho, eu vou estar um velho bom, saudável, com saúde, me exercitando, correndo. Então, fora que quando você começa a praticar esses hábitos saudáveis, eles começam a ser prazerosos. Isso aqui pra você pode ser ruim comer. Pra mim é a melhor refeição que eu já comi na vida. Eu como isso aqui, como eu falei, como se estivesse comendo pizza antigamente. E antigamente a pizza era minha comida favorita. Então, exercício físico começa a liberar dopamina, serotonina, e conforme você vai encaixando isso na sua vida, você vai se viciando em exercício físico. A água, conforme você vai tomando bastante água, seu corpo vai se acostumando e se viciando em água. Aos pouquinhos você não consegue mais ficar sem. Quando você começa a ter uma qualidade de sono, você vai ver a diferença. Seu corpo também não vai mais conseguir ficar sem. No final das contas, tudo isso começa a ser saudável, prazeroso. Eu demorei anos para conseguir chegar nesses hábitos sem furar. Hoje consegui ficar regrado todo dia, meses, e agora a partir de agora o resto da minha vida nesses hábitos saudáveis. Demorei anos, mas foi insistindo, foi com persistência. E hoje eu não consigo ficar sem esses hábitos. Se eu ficar sem esses hábitos, eu adoeço, eu fico mal, eu fico para baixo e etc. Então, para esse vídeo é isso aí. Queria só fazer esse vídeo aí, pegando um pouco nessa questão das pessoas que pesquisam e perguntam muito. Ah, porque fulano usou cogumelo e nunca mais voltou ao normal. Não sei o que. Eu tenho um grupo no Facebook com mais de 13 mil membros e é frequente essa pergunta lá. E aí eu tenho outro vídeo onde eu falo que tomei chá de cogumelos e nunca mais... Não, tomei chá de cogumelos e fiquei louco pra sempre. Ali nesse vídeo eu me aprofundo realmente nessa questão, se isso é real ou não. Tá aqui no card aqui em cima. Se tu caiu de paraquedas no meu canal aqui, ou nesse vídeo, dá uma assistida nesse vídeo ali, que é... Nesse vídeo ali eu realmente esclareci sobre essa questão. Então para esse vídeo é isso aí. Valeu, até a próxima.